falar um pouquinho aí sobre o motor Vortec da Blazer e da S10. Tô super feliz aí de ter botado a lâmpadazinha para funcionar. Finalmente, tava faltando, agora falta a gente arrumar aqui a conexão dos guichos do limpador. Mas vamos lá. Por que aí falar sobre o motor Vortec, né? É um motor que eu tinha medo, né? Eu sempre quis resgatar esse carro, vocês conhecem a história, eu sempre quis resgatar esse carro. Só que esse carro vinha com um brinde, né? Vinha com o motor Vortec. Motor que eu não imaginava como era a engenharia dele. Motor V6, motor com fama de beberrão, com fama de caro. Motor que já teve gás, né? Já teve GNV. Motor aí que você consegue gastar brincando entre 10 e 13 mil reais para fazer por completo, incluindo retífica, mão de obra e etc, né? Contra o motor AP que eu tô acostumado a ter, que eu tenho mais de 3, né? Que eu já fiz em casa, que eu faço tudo do motor AP em casa, eu tiro o motor AP do carro em casa, dos Gols, né? Dos Versalhes. Enfim, é o tipo de manutenção que requer mão de obra especializada. Eu ainda não conhecia o Eduardo da Batcaverna, né? Então me deu muito medo, né? Quando esse carro chegou, ainda mais no estado que chegou, eu tive muito medo, né? Do que podia acontecer, o que eu podia gastar, né? Cheguei por um minuto, o pessoal que curte Vortec aí vai querer me matar, né? Mas pensei por uns instantes assim, poxa, por que meu pai não comprou a 2.2, que era mais fácil? E hoje em dia eu me arrependo muito de ter pensado isso, porque o carro é maravilhoso, a mecânica é maravilhosa, ela tem um ronco super legal, o carro é bem esperto, mesmo numa carroceria aí de quase 2 toneladas, são 1.900 quilos que esse motor puxa. O carro tem 180 cavalos, né? Esse 4.3 V6 aí tem 180 cavalos, né? Qual o grande problema aí dessa mecânica? Primeiro é conhecimento, né? Todo mundo se mete a mexer nisso aqui, só que isso aqui não é fácil de mexer, não é qualquer um que mexe, né? Engenharia americana, não é todo mundo que tem a ferramenta, aliás, pouca gente tem a ferramenta correta para fazer o escaneamento e diagnóstico completo da injeção, né? Que é o nosso scanner aí Tech 2 que o Eduardo tem, né? A gente tem algumas peças aí que, por exemplo, eu jamais ia imaginar, né? Isso aqui é o fluxo de ar, né? O meu carro estava com um problema na lenta e vocês verem como conhecimento é tudo, né? Tinha um problema na lenta e o Eduardo, cheguei lá na Batcaverna, o Eduardo olhou, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, ou se o motor de passo está com problema, tem alguma coisa errada, cara, a lenta do carro está variando muito. E aí ele deu uma olhada assim, quando a lenta variou, ele veio aqui, tirou essa abraçadeira, apertou isso aqui para dentro, botou a abraçadeira, parou de variar na hora. Então quer dizer, ele faz a medição, né, o MAF aqui, o fluxo de ar, ele faz a medição daqui para frente, né? Então o que entra daqui até aqui, né? Daqui em diante a gente não pode ter nenhuma entrada de ar falsa, né? E a gente tinha aqui. Essa mufla aqui é nova, né? A gente tinha um parafuso aqui adaptado, tinha uma porrada de coisa aqui horrível por causa do gás, né? E tava entrando um monte de ar falso aí, bagunçando completamente a lenta e o acerto do carro, né? E o Eduardo veio direto aqui nesse ponto. Então assim, conhecimento nessa mecânica aqui é tudo. Cuidado ao fazer coisas em casa, cuidado a deixar na mão de qualquer Zé da esquina, porque realmente é uma mecânica, por ser uma mecânica cara e detalhada de mexer, uma peça aqui que você mandar para o espaço pode acabar te custando aí uma verdadeira nota, né? Então assim, tem a areia de combustível, que é um componente. Tudo bom? Boa tarde. É um componente caro, tem o distribuidor aí que também é um componente caro, né? Então a gente tem que estar sempre atentando para isso. Fora o preço das peças, que a gente realmente é um preço um pouco mais alto do que a gente está acostumado a pagar por aí, nos carros mais antigos. Fora isso, eu não vejo problema nenhum nessa mecânica, muito pelo contrário, eu me surpreendi muito. Quando a gente foi fazer a linha de combustível que o Eduardo fez, a gente removeu o câmbio, né? E por incrível que pareça, os erros que tinham no carro, os problemas que a gente tinha aqui no Vortec eram exatamente esses que eu tô falando aqui para vocês, tá? Mão de obra porca. Então assim, o Eduardo soltou o parafuso e começou a vazar óleo. Ele falou, pô, esse parafuso aqui não pode vazar óleo.
E quando a gente removeu o cárter para ver onde era o problema, tinha um tubo colado com durepox, né? Bem como um monte de peça aqui superficial também colada com silicone, com durepox. Essa mufla aqui, lá embaixo, aqui é onde eu até fiz um vídeo sobre isso. Aqui é onde pega a aranha, tá? E é onde pega, cadê ele aqui? A válvulinha canister. Existe, é um coletor superior, né? E isso, ele tem uma rosca, onde vão os parafusos para prendê-los, né? Para prender a tampa. E esses parafusos todos estavam colados com silicone. A gente teve que arrumar uma tampa. Fora que a minha aranha original tinha pego fogo, né? Aqui tava tudo derretido. Então a gente teve que botar uma nova tampa, né? Então é nessas manutenções porcas aí que a gente acaba entrando pelo cano. Então imagina o problema que podia ter acarretado se esse durepox soltasse dentro do cárter e fosse pescado, né? Provavelmente não seria pescado, ele só entupiria, né, a passagem do óleo, o que me condenaria aí o motor todo, né? Então depois que a gente fez, a gente botou um cárter novo, né? Realmente o Eduardo viu por baixo e viu que as bronzinas estavam novas, né? A biela estava nova, tudo novinho. Foi feito realmente, o antigo dono me passou aí que... Sendo que o antigo dono não tem nada a ver com isso, tá, gente? Muitas vezes a gente confia e a pessoa faz besteira, o profissional faz besteira, né? Ele pagou para fazer o serviço e o serviço foi feito aí dessa forma. Isso não significa que alguém tenha passado o carro para frente, até porque eu insisti muito para comprar esse carro. Então, em maneira nenhuma, eu estou condenando o antigo dono do carro com relação a essas manutenções, tá? Mas é isso, depois que a gente consertou aí o cárter, consertou em cima, a gente consertou a válvula canister, que estava passando, estava chupando direto, ela não estava travando, né? A gente consertou essa mufla, tinha um parafuso aqui em cima, né? Tudo aqui estava adaptado, essa parte aqui que a gente até botou uma 999 aqui, só para auxiliar, para não ter chance mesmo de entrar ar falso, né? A gente corrigiu, então a gente corrigiu aqui, tava sem abraçadeira, esse mangote aqui tava sem abraçadeira, né? A gente corrigiu também. A abraçadeira daqui, ele tava mal encaixado, né? Essa capa aqui do filtro, o suporte dele embaixo tava quebrado, então ele tava dançando aqui em cima, né? Que mais que tava aí Agora eu não vou lembrar, tinha um rolamento do lado de lá, mas enfim, mecanicamente falando, tinha uns gatilhos assim bem... Outro detalhe que tinha, esse suporte aqui do esticador da correia auxiliar estava quebrado e ele estava todo adaptado, cheio de arruela aqui na frente, entendeu? O Eduardo tirou, montou, pegou outro suporte, botou outro suporte aqui, né? Então é esse tipo de gatilho. Por que fazem esse gatilho? Porque um cárter novo é mais caro, porque o cara quebrou o cárter quando tirou. E realmente achar um cárter novo, além de difícil, é mais caro, porque com certeza esse suporte aqui do rolete é caro, e aí o cara foi e adaptou. Então assim, o que faz o carro enguiçar, né? São essas coisas, né? Fora que quando o carro chegou aqui, ele enguiçou de embreagem. Aí tudo bem, é normal. Foi o único enguiço que eu tive com o carro, foi a embreagem que acabou e a embreagem desse carro é hidráulica, né? Então o pedal foi lá para baixo, eu enguicei com esse carro na rua. E a bomba de combustível que queimou por pura negligência minha aí com relação a um detalhe no combustível que eu fiz vídeo também, daqui a pouco tá indo pro ar. Então assim, é uma manutenção mais cara, porém eu acho que a diversão, a robustez desse motor, o que ele te devolve em troca de ter a manutenção significativamente assim, mais cara, é muito prazeroso, né? Você paga um pouco mais caro, mas em compensação você tem uma coisa muito mais divertida, né? Então assim, eu não vejo problema em sensores. O que a gente achou aí que é um pouco mais caro são os sensores de rotação, né? Que aí realmente tem alguma coisa mais cara. Esse fluxo aqui de ar é um pouco mais caro, né? Mas você ainda encontra, a gente conseguiu encontrar aí um paliativo para distribuidor de uma marca que até, eu não vou lembrar agora o nome da marca, mas não é muito boa, mas pelo menos ficou aí um tempão suprindo aí o carro, nunca deu problema, nunca falhou o cilindro, né? Depois a gente fez a correção aí por uma peça original GM
para não correr risco, né? Mas ficou aí, então você ainda encontra, você consegue peça para essa mecânica. Mas o grande problema dessa mecânica é que vocês têm que prestar muita atenção, cuidar muito para que, sabe, a pessoa que faça manutenção desse carro seja uma pessoa que realmente conheça, que tenha o ferramental necessário para que consiga fazer manutenção nesse motor, né? O diagnóstico dessa injeção Rochester é indispensável, porque é uma injeção muito à frente da sua época, é uma injeção sequencial, né? Ela injeta aí o combustível, era uma injeção sequencial e o carro já tem o consumo que tem. Imagina se fosse uma injeção direta, hein? Se fosse os 6 bicos pulsando ao mesmo tempo. Então é uma injeção sequencial, uma injeção mega inteligente. Tem essa história aí de que a GM acende a luz da injeção por tudo. É chato? Mas a compensação era inteligência, né? Outro dia eu tava andando com ela, a luz da injeção acendeu. Eu falei, pô, não acredito. É de novo problema na sonda, né? A gente utiliza aqui nessa injeção Rochester, a gente utiliza aí 2 sondas lambdas. Eu tava com problema no banco A, que era, acho que eu já falei em outro vídeo, que era na verdade a comunicação do chicote com a sonda. E a gente trocou sonda, fez um monte de teste e continuou a luz da injeção acendendo. Até que a gente foi bater pino de chicote e realmente não estava dando continuidade. Quando a gente foi ver, o chicote aqui estava quebrado e o pino não encontrava com o módulo. Lógico que dessa forma jamais a leitura da sonda vai estar correta, né? Então quando acendeu a luz eu falei, puta, não é possível, de novo problema na sonda? Aí eu já estava passando ali perto do Eduardo, passei lá na Batcaverna e falou, dá um pulo aqui, vamos escanear para ver. E quando escaneou era só era a válvula EGR, que não estava aberta do jeito que era para estar, ou não abriu no momento correto, né? E a gente limpou, a luz apagou e até agora não acendeu de novo. Ou seja, foi alguma estratégia aí que o módulo mandou adotar, que não funcionou na hora, ele acendeu a luz da injeção, né? Uma dica aí, quando vocês desconfiarem que a luz da injeção acendeu de forma errônea, né? Você pode simplesmente desligar aqui o borne da bateria, ligar de novo, ele vai resetar a injeção normalmente, vai apagar a luz da injeção. E aí, se ela voltar a acender, você já sabe que realmente há um problema a ser estudado. Mas é muito importante que vocês utilizem um scanner correto e que utilizem aí uma pessoa que saiba manter aí a manutenção desse carro, né? Que tenha conhecimento suficiente para fazer esse carro. É isso aí. Valeu, galera. Espero ter ajudado aí. Não tenham medo, não tem nada, não tem nenhum monstro aqui dentro, né? Só que existe aqui um bebê que exige cuidado, exige alimentação, né? E exige aí todos os socorros médicos aí que ele possa exigir. Você não pode deixar de lado. É isso aí. Valeu.